E agora, minha parte de constipação intestinal. Bom, a parte de constipação intestinal, né, a gente vem com a introdução sobre o que, de fato, significa a constipação. Só uma dúvida antes, meu microfone está dando algum ruído? Ou tá tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo. Então, continuando, a constipação intestinal vem do latim constipare, que é reunir, apertar, né? É um problema de origem funcional, né, decorrente de mau funcionamento intestinal, né, relacionado à evacuação insatisfatória, algum esforço excessivo para evacuar, né, quando a evacuação não é completa, né, e também pode apresentar com as fezes endurecidas. A prevalência dessa síndrome, né, tem aumentado muito nos últimos tempos, né, e a gente tem que lembrar que é uma etiologia multifatorial e complexa, né, não envolve só questões gastroentéricas, né, mas também tem questão emocional, social, entre outros fatores. A gente vai explanar um pouco sobre ela. Bom, sobre o conceito e classificação, né, a definição mais recente de constipação é baseada nos critérios de Roma III, que foi publicado em 2006. Essa definição ela se baseia em critérios, né, como evacuações frequentes, dificultosas, com alterações de consistência da fezes, né. Aí a gente pode classificar essa constipação entre secundária, né, quando apresenta algum sintoma associado a um fator etiológico, né, ou também a gente pode classificar como uma constipação uma constipação funcional, secundária, quando apresenta ou funcional, constipação funcional, quando ela não se encontra alguma estrutura, não se encontra alguma etiologia estrutural, metabólica ou farmacológica para explicar esse quadro clínico, né? Então, aqui do lado a gente tem os critérios, né, de Roma III, que foi criado em 2006, né? Que aí tem todos os critérios que deve incluir, a consistência das fezes para a gente fechar esse diagnóstico, né? E aí a gente tem também a questão da prevalência, né? É difícil da gente quantificar, né, por causa dos estudos, são estudos muito não unificados, então a gente tem a prevalência de 2,8% a 28% aqui no Ocidente. Teve um estudo no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, né, que a prevalência chegou a 26%, é o estudo mais recente realizado no Brasil em relação à constipação intestinal, né, e eles também usaram os critérios de Roma III. Lembrando que os critérios diagnósticos, os critérios de pesquisa, também influenciam na prevalência. Bom, e aí que a gente sabe de fator de risco, né, primeiro é a idade, estima-se que 20% das pessoas com mais de 65 anos apresentam constipação intestinal, ou seja, a prevalência é maior conforme o aumento da idade, né, e o principal sintoma é o esforço evacuatório, né, nessa faixa etária, que causa, de certa forma, um impacto negativo na vida desses idosos. O sexo feminino também, a partir de estudos, né, a gente conseguiu provar que no sexo feminino é 1,5 a 3 vezes maior que em relação ao sexo masculino. O nível socioeconômico influencia também, né, tem alguns estudos que revelam que quanto menor o nível social, maior a prevalência, maior cometimento da constipação intestinal. A questão da alimentação, né, a ingesta de fibras interfere diretamente na constipação. Pessoas que ingerem acima de 25 ou mais gramas de farelo de trigo apresentam diminuição no tempo do trânsito colônico, e alguns estudos recentes apontam para uma melhora na constipação intestinal após a suplementação de fibras. A ingesta de líquidos, né, a questão da ingesta de líquidos é muito conflitante. Ao mesmo tempo que eles chegaram à conclusão que pode melhorar, também não teve estudos que quantificaram tão quanto tem essa melhora. O que se sabe é que em pacientes desidratados, a ingesta de líquido, a reposição hídrica, auxilia na melhora do quadro de constipação intestinal. Aí também tem outros critérios, né? O baixo nível de atividade física, a gente sabe da relação do sedentarismo com o aumento da qualidade de vida, né? E em relação à constipação intestinal, isso não é diferente. E o que sabe até hoje é que a atividade física afeta, né, aumenta a motilidade colônica. A questão da gravidez, né, estima-se que 38% das mulheres grávidas apresentam constipação intestinal, e está relacionado aos fatores como aumento no nível de progesterona, né, a diminuição da atividade física e o uso de suplementos, principalmente em relação ao sulfato ferroso.
Ele pode causar constipação. Aí, a gente tem aqui a diferenciação, né, que eu falei para vocês, entre constipação intestinal secundária e constipação intestinal funcional, né? A constipação intestinal secundária, né, igual eu falei, então é uma causa fisiológica no processo. Então, a gente apresenta as lesões estruturais do cólon, na região retal, uso de medicamentos, fatores fisiológicos, né, doenças neurológicas e miopatias, lesões da medula espinhal, a esclerose múltipla, doença de Parkinson, diabetes mellitus, colopatia chagásica, né, o cólon chagásico, megacólon chagásico, e distúrbios endócrinos metabólicos. E a constipação intestinal funcional, né, ela pode ocorrer de algumas formas, como a constipação com trânsito colônico normal, né, que é quando você tem a velocidade do trânsito colônico sem alteração, e normalmente está relacionado a algum fator muscular na região retroanal, né? A constipação com trânsito lento, né, que é caracterizada por uma diminuição no trânsito colônico, né, relacionada à atividade motora dos cólons, né? Então o cólon ele tá hipoativo, né? E também, quando é uma situação muito grave, a gente, em vez de falar de constipação com trânsito lento, a gente pode usar também como inércia colônica. E a evacuação obstruída funcional, né, que é caracterizada pela evacuação retal prejudicada, mesmo com trânsito colônico normal ou lento, né? Então, o problema é mais relacionado à região retal. Bom, a investigação diagnóstica da constipação intestinal. Ela pode ser uma avaliação clínica, né? E nessa clínica, a gente tem que relatar, tirar a anamnese do paciente, e nessa anamnese tem que conter a forma das fezes, a frequência das evacuações, a época da vida que começou, que iniciaram esses sintomas, né? E também não pode se esquecer, dependendo da região que a gente está atendendo esse paciente, da incidência, né, da doença de Chagas, por causa do megacólon chagásico. Aí a gente também pode pedir alguns exames laboratoriais e imagens. O que se sabe é que a Sociedade Americana decreta, de certa forma, né, anuncia que a gente pode tentar ao máximo o hemograma completo. É necessário apenas um hemograma completo, ele já satisfaz muitos parâmetros que a gente precisa para o fechamento de diagnóstico e tratamento, né? Mas também a gente pode pedir a colonoscopia, né, principalmente se o paciente tiver acima de 50 anos e nunca ter sido submetido a algum exame de rastreamento para o câncer coloretal, né? O enema opaco também pode ser solicitado para pacientes chagásicos, né, com o objetivo de identificar o megacólon. Aí a gente tem alguns testes funcionais, né, do estudo do trânsito colônico, que funciona no retal, e esses testes devem ser solicitados quando a constipação é refratária, principalmente quando se tentou, quando não teve a eficácia de um tratamento clínico convencional. Aí a gente pode fazer o estudo do tempo do trânsito colônico, a defecografia, a manometria no retal e o teste de expulsão de balão, né? No tratado ele exemplifica bem, mas todos esses testes, né, tentam, de certa forma, mostrar para o paciente, tentam mostrar para o médico como que está aquele trânsito, tanto na região colônica quanto na região anorretal. Bom, tratamento, né? Aí o tratamento, ele inclui, né, entre as fibras, né, os laxantes osmóticos, né, a lactulose, o PEG, o hidróxido de magnésio, laxantes estimulantes, né, bisicodil, psicosulfato sódico, o SENE, né? Também a gente pode tentar lubrificantes, né, supositórios de glicerina, enema. Também tem alguns outros tratamentos farmacológicos, né, que a gente pode tentar ali, principalmente com agonistas de receptor de serotonina, que hoje está sendo o padrão, não padrão ouro, mas sim o que a gente está tendo de mais novo relacionado a esse tratamento de constipação intestinal, né, e probióticos, e também a toxina botulínica. Bom, aí a gente também pode tentar o tratamento cirúrgico, né, dependendo do caso, e o tratamento cirúrgico, ele normalmente é utilizado em duas situações, né, quando o paciente apresenta a inércia colônica ou a retocele. Bom, agora mudando de tema para outra síndrome, a gente vai falar da hemorragia digestiva. De forma geral, eu começo, depois da hemorragia digestiva, eu vou falar da hemorragia digestiva alta, e o Thales assume a partir das hemorragias digestivas baixas. Bom, a hemorragia digestiva, né, é uma ocorrência frequente nos atendimentos de emergência hospitalar,
é considerado, de certa forma, uma urgência médica. Trata-se de uma manifestação particularmente grave, né, associada a uma taxa de mortalidade de 15% a 20%. E aí a gente faz uma diferenciação de dois tipos dessas hemorragias, como eu já havia falado para vocês, que é a hemorragia digestiva alta, né, e ela vem normalmente acompanhada de hematêmese, né, que é vômito com sangue, e ou melena, e as hemorragias digestivas baixas, que também pode ser acompanhada de hematoquesia. Mas abre ressalva, a hematoquesia ela também pode ser um achado de hemorragia digestiva alta, né, principalmente quando o volume de sangue é muito grande e quando a digestão não foi feita de forma muito rápida. Bom, aí na nossa avaliação inicial, né, a principal atitude do profissional médico, né, tem que ser a estabilidade hemodinâmica, a gente tem que estabilizar esse paciente hemodinamicamente. Deve ser também mensurado o risco de recidiva hemorrágica, saber se o paciente pode ter alguma complicação, saber a fonte desse sangramento, né, e fazer principalmente a terapêutica homeostática adequada, né. Aí também, numa situação de serviço médico, a gente tem que estar atento, o endoscopista tem que estar atento para quando ele pode realizar essa endoscopia. E ela tem que ser realizada o mais rápido possível, quando possível. Bom, e na anamnese, né, a gente tem, ela é essencial para estabelecer o diagnóstico, né, dessa hemorragia digestiva. E aí, normalmente, na anamnese, em alguns casos, o paciente ele pode estar, de certa forma, impedido de se comunicar. Às vezes, por causa da obstrução na região da boca, ou também ele pode estar inconsciente. Então, normalmente, a gente tem que procurar um familiar ou algum acompanhante do paciente para estar relatando para a gente nessa anamnese. E aí, as formas que a gente vai encontrar, né, tanto na inspeção quanto na anamnese, no exame físico, a presença de hematêmese, né, que é o vômito sanguinolento, né, um vômito que apresenta um sangue fresco, vermelho vivo, ou com aparência de borra de café, né, depende da região que foi acometida, mas é um vômito com sangue. A melena, né, que é a fezes que contém sangue, mas são fezes com sangue muito mais escuro, né? As fezes normalmente saem pretas, né, às vezes com consistência de alcatrão, por causa da digestão do sangue no trato gastrointestinal, o que remete, então, a uma hemorragia digestiva alta. E a hematoquesia, né, que é um sangue vivo, normalmente, mais uma vez, né, pode ser de hemorragia digestiva baixa, mas também pode estar presente na hemorragia digestiva alta, que é um sangue vermelho vivo misturado com as fezes, né, em formato de coágulo sanguíneo. Aí a gente tem também a falsa hematêmese, né, que é normalmente quando o paciente ingere sangue das vias aéreas superiores e vomita ele, e aí acaba que a gente pensa que é uma hematêmese propriamente dita, mas apenas um sangue que veio das vias aéreas superiores e não está relacionado diretamente à hemorragia digestiva, né? E a hemoptise, né, que é a tosse com sangue, né, que pode também estar presente tanto na hemorragia digestiva, né, quando o paciente está fazendo alguma hematêmese e aspira esse material e depois acaba tossindo, ou também não está relacionado à hemorragia digestiva, apenas alguma hemorragia do trato respiratório. Bom, aí a gente faz a diferenciação aqui entre hemorragia digestiva aguda, que é hemorragia digestiva visível, né? E aí nessa hemorragia digestiva aguda, a gente tem que colher a história desse sangramento, né? É importante a gente verificar a aparência do sangue, da onde que ele provém, se tem risco de úlcera péptica, se o paciente fez a ingestão de álcool, se ele realizou o uso de algum medicamento, principalmente anti-inflamatórios não esteroidais, nos ARNs, aspirina, se ele tem alguma comorbidade, né, como insuficiência cardíaca congestiva, alguma doença renal, hepática ou alguma doença vascular. Aí o exame físico, né, normalmente, ele não consegue mostrar para a gente o local dessa hemorragia. Né, com o que a gente tem de exame físico, a gente não consegue mensurar especificamente o local. Mas ele é importante, né, principalmente para a gente ficar atento aos sinais vitais. Principalmente a questão da hipovolemia. Né? Então, se o paciente está fazendo alguma hipotensão, se ele teve desmaio, alguma síncope, né? É importante a gente estar atento a isso. Aí também a gente pode fazer no exame físico do abdômen, ver se tem alguma massa palpável, né? Para a gente pensar em algum fator
neoplásico, alguma obstrução intestinal, né? E aí também, se necessário, a gente tem que fazer a inspeção, né? E o toque retal para algum diagnóstico de fissura, lesão neoplásica ou hemorroidas. Agora, em relação aos exames laboratoriais, a gente pode, principalmente, né, dosar a hemoglobina. Na verdade, não é que pode, é necessária a dosagem de hemoglobina, a dosagem de neutrófilos e plaquetas, né, e também dosar a ureia sanguínea e eletrólitos. O paciente ele pode fazer muita perda de eletrólito por causa da desidratação, por causa do vômito, da diarreia, né, e normalmente o paciente vem muito acompanhado de neutrofilia e também um distúrbio em relação à ureia. Aí a gente faz a estratificação de risco, né? São escalas. A gente tem 2 scores, que é utilizado na estratificação de risco e na hemorragia digestiva. A gente tem o score clínico de Hockel e o score de Glasgow-Blackford. Né? Normalmente esses scores têm no tratado bem especificado, mas nesses scores o que ele vai avaliar é principalmente os sinais vitais, os exames laboratoriais e a comorbidade desse paciente, né? Bom, e aí os tratamentos farmacológicos. Aí a gente pode usar algumas drogas vasoativas, com a somatostatina, a vasopressina e os seus análogos. A gente pode fazer também, com paciente com hemorragia digestiva, a profilaxia antibiótica, né, que pode evitar alguma sepse, né, a partir desse tratamento com antibiótico. A gente também pode fazer, fortemente indicado a transfusão sanguínea, né, com pacientes que estão em choque ou tem alguma doença arterial coronariana ativa. Aí também, deixa eu ver aqui. Tá. E na investigação, né, dessa hemorragia digestiva aguda, a gente pode lançar a mão, né, de técnicas como a endoscopia, né, endoscopia digestiva alta, a colonoscopia, a cintilografia, a angiotomografia computadorizada e a angiografia. Bom, agora a gente, em outra definição, além da hemorragia digestiva aguda, né, que é a visível, a gente tem também a hemorragia digestiva obscura, né? Essa hemorragia digestiva obscura, a gente tem que, ela apresenta apenas 5% dos casos, né, de todos os tipos de hemorragia digestiva alta, correspondente quando a gente não consegue identificar de forma alguma, nem por procedimentos endoscópicos, que tem uma acurácia de quase 94%, mas nem por meio desses métodos a gente consegue identificar o foco da hemorragia, o foco hemorrágico, né? E, normalmente, né, ela está muito relacionada ao sangramento do intestino delgado, que dificulta, igual eu falei, a identificação desse foco hemorrágico, né? E aí a gente tem as causas dessa hemorragia digestiva obscura, o tratamento é basicamente o mesmo, né, que é a hemorragia digestiva visível, mas a gente tem todas essas causas, né, que é um transtorno digestório alto, lesões de Cameron, de Olafoy, ectasia vascular do anto gástrico, né. A gente tem no intestino delgado, né, as angiectasia, a fístula do aorto entérico, novamente as lesões de Olafoy, diverticulose, divertículo de Meckel, neoplasia, doença biliar ou pancreática, ulceração. E no cólon, né, as angiectasias do cólon, diverticulose, hemorroidas e as varizes. Bom, agora especificando, né, a hemorragia digestiva alta, ela apresenta 80% dos episódios de sangramento digestivo. Então, se a gente tem todas as hemorragias digestivas, tanto alta quanto baixa, 80% vai estar relacionado à digestiva alta. E ela tem sangue, né, antigamente, né, há um certo tempo atrás, definia essa hemorragia alta como sangramento de origem localizada desde o esôfago até o ângulo de Treitz. Com o surgimento de novos testes diagnósticos, né, a cápsula endoscópio, a enteroscopia, com balão, foi redefinido esse critério, né, e começou a pegar, definir que a hemorragia digestiva alta é sangramentos de origem desde o esôfago até a segunda porção do duodenal, na altura da papila, na papila duodenal.
A gente tem a epidemiologia, né? A incidência dessa hemorragia digestiva alta é de 31% a 67%. E a mortalidade, né, ela varia entre 3% e 14%. Né? Em 80% dos pacientes, né, com estimativa, tem estimativa alta de hemorragia não varicosa. E o sangramento cessa espontaneamente. A patogenia, né, como ocorre essa hemorragia digestiva alta? Elas ocorrem por fatores normalmente agressivos, né, aumento dos fatores agressivos e diminuição dos fatores de defesa e reparação. As causas mais comuns são úlceras no trato gastrointestinal, que inclui, né, as infecções por Helicobacter pylori e os de inflamatórios não esteroidais, os ARNs e também a aspirina. No diagnóstico clínico, né, a gente pode lançar a mão de investigação sobre epigastralgia, uso de remédios, né, anti-inflamatórios, uso de anticoagulantes, história de infecção por Helicobacter pylori, hábitos de vida, né, como alcoolismo, tabagismo, se teve alguma cirurgia prévia, se tem alguma comorbidade, né. O diagnóstico endoscópio e outros métodos, né, tem uma acurácia aí de 94%, né, e vai saber, de certa forma, uma acurácia muito alta, e vai saber, de certa forma, mostrar o foco hemorrágico. E o tratamento, como já foi falado de forma geral, drogas vasoativas, mantém a hemodinâmica do paciente, mantém as vias aéreas desobstruídas, uso de eritromicina, somatostatina, né, inibidores, e às vezes pode utilizar inibidores de ônus de próprio. Aí a gente faz a definição de etiologias de hemorragia digestiva alta não varicosa, né? Que seria esofagite, laceração de Mallory Weiss, a lesão, mais novamente, de Eulafoi e malformações vasculares. Aí, tá. A gente também, além da não varicose, a gente também a hemorragia digestiva alta varicosa, que é o sangramento originário da ruptura de varizes esofágicas ou gástricas, visualizado no momento da endoscopia, né, com presença de varizes esofágicas, calibrose em paciente com sangue no estômago, com qualquer outra causa de hemorragia identificada. As principais causas delas, né, seriam a esquizossomose, cirrose hepática, cirrose alcoólica ou viral, né, e a causa do aumento da pressão portal. E a gente faz uma classificação dessas varizes esofágicas, né, de grau 1, que é fino calibre, o grau 2, médio calibre, o grau 3, de grosso calibre até 6 milímetros, igual o grau 4, que é grosso calibre, acima de 6 milímetros de diâmetro dessa varize. Aí a gente tem também a varicose, né, a patogenia, né, que foi falado, normalmente causado por esquistossomose, cirrose hepáticas, as hepatites, né, aumento da pressão portal. Aí tem a classificação, né, que eu falei para vocês, do grau 1 a 4, né, o diagnóstico é feito na história clínica, pode se pedir um hemograma completo, contagem de plaqueta, função renal e eletrólitos, né, e o tratamento, né, pode ser feito de método cirúrgico, uma ligadura elástica, o adesivo tecidual, prótese autoexpansível, o balão de choques em Thin Black Mirror e também a prevenção de ressangramento é importante para manter esse paciente. Né? E nessa prevenção a gente pode usar beta-bloqueadores, né, como propanolol ou também nodanolol, né, combinado com a terapêutica endoscópia, de preferência a ligadura elástica.